Fala pessoal, boa tarde, aqui é o Elias no Grande ABC Esportes, falando de vôlei, dessa vez masculino, Campeonato Paulista 2023. Fala para falar um pouco do Super Vôlei Santo André, não é essa camisa, essa aqui é do futebol mais, e do SESI Vôlei Bauru, né? Já sempre lembrando, fiz até um shorts pessoal. O time do SESI, que jogava em São Paulo, na Vila Leopoldina, se transferiu agora para Bauru, foi o primeiro campeonato via Bauru, o time foi longe, né? Aliás, muito longe, né? Teve perto de conquistar o título, né? Perto assim, chegou até as semifinais, né? Mas acabou não conseguindo, né? O grande campeão foi o Guarulhos, Vôlei Guarulhos Vedacity, né? Que venceu o Suzano Vôlei, Suzano que está de volta aí há algum tempinho já, né? Um dos grandes times do vôlei, não só paulista, mas nacional, pessoal. O campeonato masculino, pessoal, a princípio, ao contrário do feminino que teve 7, teria 8 equipes. Por que eu disse que teria? Os times seriam os seguintes: o Campinas, né? O Vôlei Renata, o Guarulhos, São José Farmaconde, o SESI Bauru, o Atibaia, né? Climete, o Vôlei Futuro de Araçatuba, o Suzano Vôlei e o Super Vôlei Santo André. Desses 8, né, pessoal, 5 jogam a Superliga masculina: Campinas, Guarulhos, São José, o Bauru, né? E o Suzano. Apenas o Atibaia e o Santo André costumam jogar a Superliga C, jogaram no último ano. Né? E também até o próprio Araçatuba, o Vôlei Futuro. Porém, o Vôlei Futuro, pessoal, jogou a primeira rodada apenas, né? O Vôlei Futuro, ele acabou perdendo em casa para o Campinas por 3-0 e na sua segunda partida, pessoal, acabou tomando um WO, né? A equipe teve dificuldades financeiras, aquela coisa de sempre, né? Só que o regulamento prevê que quando toma um WO, a equipe é desclassificada. Então a FPV, a Federação Paulista de Vôlei, acabou desclassificando, né? Seria o jogo contra o Guarulhos no dia 27 de agosto, para a segunda rodada, né? Fora de casa, né? E agora o campeonato ficou com 7. Com 8, o que aconteceria? Teria a primeira fase, 7 rodadas e todos estariam classificados, né, pessoal? Aquela bizarrice, né? E aí teríamos quartas de finais, semifinais, né, e finais. Nas quartas de finais seriam melhores de 2 jogos, cada um ganhando um teria o Golden Set. Nas semifinais e finais não, aí melhores de 3 jogos, né, sem o Golden Set. Dessa vez, o que aconteceu? Para ficar mais equilibrado, como sobrou 7 equipes, a primeira equipe ia direto para a semifinal, né? Enquanto as outras 6 equipes jogariam uma espécie de quartas, né? Segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto e quinto, para definir os outros 3 semifinalistas, pessoal. Na primeira fase, o Guarulhos foi líder com 15 pontos, o Suzano, o Bauru e o São José com 11, o Campinas fez 8, o Atibaia 5, o Santo André apenas 2, pessoal. O SESI Bauru jogando 6 vezes fez 4 vitórias e 2 derrotas, né? E o Santo André fez 6 jogos também, né? Lembrando que o Vôlei Futuro não foi computado vitórias, né? Foi só desclassificado. Uma vitória, o Santo André apenas 5 derrotas, pessoal. E essa única vitória ainda foi por 3-2 e todas as derrotas do Santo André por 3-0, pessoal. O time sofrendo bastante. Falando dos times aqui da nossa cobertura, o Santo André, logo na estreia, pegando o Bauru, os dois tinham que na cobertura, venceu por 3-2 fora de casa. Bauru fez 25-21 primeiro set, depois Santo André 25-22, Bauru 25-19, Santo André 25-23 e tie break 15-9 para o Santo André. Na sua segunda partida, o Santo André perdeu do Vôlei Campinas por 3-0, 25-14, 25-17, 25-19. Na sua terceira partida, perdeu do Atibaia por 3-0, 25-22, 25-16, 25-18. Depois o Super Vôlei Santo André em casa perdeu do São José por 3-0, 25-15, 25-21 e 25-19. Depois o Santo André perdeu do Guarulhos fora 25-21, 25-17, 25-12. E encerrando em casa novamente 3-0 para o Suzano, 25-21, 27-25, 25-23. Vocês podem ver que o Santo André acabou fazendo apenas 2 jogos em casa. O outro terceiro jogo seria com a equipe do Vôlei Futuro, né? Mas, né, como já sabe, o Vôlei Futuro, né, desclassificado, pessoal. O Bauru, como diz, perdeu de 3-2 em casa para o Santo André, mas depois foi se recuperando. 3-0 em cima do Atibaia, 25-23, 25-23, 25-19, né? Depois fez 3-2 no São José fora de casa, 25-17, 25-23. Depois fez 27-25, 25-22 e 15-11, uma virada espetacular. Depois perdeu do Guarulhos em casa 3-0, duplo 25-23 e 25-22. Né? Depois fez em casa 3-0 no Suzano, 25-21, 25-23, 25-20, né? E fechando fora de casa, venceu o Campinas
3-2, 18-25, 28-26, 21-25, 25-23 e 12-15, tie break, Bauru. Quando o Guarulhos já estava classificado, nas quartas de finais, pessoal, o São José fez 3-0 no primeiro jogo no Campinas e 3-1 no segundo, né? No outro lado da chave, o Bauru venceu os 2 jogos contra o Atibaia por 3-0, primeiro jogando em Atibaia e depois jogando em Bauru, no ginásio do SESI, do Horto. E do outro lado, o Suzano venceu o Santo André dos 2 jogos por 3-0. Aqui nenhum jogo, né, foi para Golden 7. Nas semifinais, o Guarulhos, o que esperava, venceu o São José por 3-0 no primeiro jogo e 3-0 no segundo. Aqui já eram melhores de 3. O Bauru perdeu em casa no jogo para o Suzano 3-1, venceu em Suzano por 3-2 e no derradeiro, novamente em Suzano, 3-0 para o Suzano Vôlei, mas o Sucesso é sempre um time bom, né? Esse time vai brigar lá em cima, né? Fez que agora está em Bauru. E na grande final, o Guarulhos fez 3-7 no Suzano no primeiro jogo, depois o Suzano fez 3-2, e no terceiro e derradeiro em Guarulhos novamente, Guarulhos 3-2, pessoal. Em Guarulhos, campeão e seu primeiro título, pessoal. O técnico Nery Tambeiro, o jogador elenco, um dos destaques, Renato Sumano, Everaldo Lucena, Matheus Alejandro, bons jogadores. O Guarulhos vem um time que sempre vem bem, né? Na Superliga, normalmente chega quartas de finais, semifinais, já chegou também. É um time que promete muito, né? Na Superliga. Lembrando que esse campeonato paulista é muito forte, né? O mais forte do país, com certeza, disparado, assim como no basquete, né? Porque desses 7 times, pessoalmente, fossem 8, 5 jogam, né? A Liga Nacional, a Superliga Masculina de Ouro. E normalmente a maioria deles estão sempre se classificando entre os 8, pessoal. É muito forte mesmo. Esperamos melhor sorte para o Santo André. Tomara que ele jogue a Superliga C, né? E que o César Bauru faça uma grande campanha na Superliga A. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos. Tamo junto.